Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, uma das cartas de Paulo. Colossenses capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 6, mesmo assentados. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Senhor, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, Senhor, manifesta-te no nosso meio, nossas vidas, que haja cura, libertação, que haja transformação, restauração de vidas nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu dei um título a essa mensagem que, no mínimo, quando as pessoas veem o título e não vão procurar o que está escrito ou o que está dito ali, as pessoas costumam se assustar, mas isso é proposital. Então, eu botei, ande na contramão. Já pensou se o guarda de trânsito vê isso? Deixa eu ver aqui, fechar essa igreja, que o pastor está orientando que todo mundo ande na contramão. Mas nós vamos chegar a essa conclusão que realmente a nossa vida é uma vida que, na maioria das vezes, nós temos que andar na contramão. Dentre as coisas que Jesus coloca para nós, que o Evangelho coloca, para que nós sejamos prósperos, e quando eu falo em próspero, eu não estou falando em prosperidade financeira, mas ela inclui, mas é prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que aprender e ter coragem de negar aquilo que desafia a nossa fé, no sentido de deixarmos, desafia no sentido de deixarmos de cumprir aquilo que Deus ensina, aquilo que nós estamos nos propondo a fazer, para fazer aquilo que as pessoas estão fazendo, ou que as sugestões chegam para nós. Então, nós precisamos aprender a desprezar, esse ignorar no sentido de desprezar, tudo aquilo que pode ser prejudicial. Pode ser que eu falando isso, as pessoas pensem assim, mas isso é um lugar comum, isso todo mundo sabe, eu ensino meus filhos, meu filho, cuidado, quando alguém ensinar uma coisa assim errada, diferente do que papai e mamãe estão ensinando em casa, não façam, deixa aquilo de lado. Mas na teoria isso é muito fácil, você falar isso, mas na prática ela fica complicada. Por quê? Porque muitas vezes, eu diria que na grande parte das vezes, na maior parte talvez, nós somos chamados a confrontar amigos, confrontar pessoas de nosso relacionamento, pessoas que nos ajudaram outrora, que nos ajudaram ontem, hoje, pessoas pelas quais nós temos alta estima, pessoas que nós até pouco tempo, quem sabe, estávamos falando que são pessoas dignas de serem imitadas em quase todas as áreas. De repente elas nos surpreendem com algumas propostas, e a palavra de Deus diz que nós temos que estar atentos a isso. Durante a nossa caminhada aqui na terra, até Jesus vir para nos buscar, para morarmos com Ele, e certamente será um lugar muito melhor, a ausência do pecado vai estar lá, a ausência do mal, e a presença de Deus, isso que é fantástico, a presença de Deus, estaremos com Ele, vendo Ele face a face, mas até que lá cheguemos, nós temos desafios diários, e hoje está muito difícil a gente viver esses desafios, e viver e vencer esses desafios, por essas razões que eu acabei de dizer, e também por comodidade. Às vezes não vale a pena eu enfrentar alguma situação, confrontar alguma coisa, porque
vai causar um transtorno, e nem sempre eu vou conseguir, e parece que eu estou nadando contra a maré, mas a verdade é que nós temos que nadar contra a maré, na maioria das vezes. E eu fiz aqui uns 2 ou 3 pontos, que é para nós meditarmos. A primeira é que nós devemos ignorar, no sentido de não ligar, ignorar no sentido de não valorizar pessoas rasas. Quando eu falo pessoas rasas, eu não estou falando de pessoas analfabetas, pessoas simples, eu estou falando de pessoas rasas no fundamento da fé, pessoas rasas biblicamente falando. Se nós, isso aí envolve aí, inclusive, pessoas da nossa comunidade, porque é muito difícil nós convivermos somente com a nossa comunidade, mas a maior parte nós convivemos. Obviamente, vamos ao trabalho, trabalhamos com pessoas, mas ali tem alguns cristãos, nós temos os nossos vizinhos, mas aonde semanalmente, e às vezes mais de uma vez na semana, nós estamos entre a comunidade, entre nossos irmãos. E pessoas rasas são aquelas pessoas que o nome já está dizendo, não querem se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia ensina que não podemos desprezar pessoas, não devemos fazer acepção de pessoas. Então, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, não dê ouvido a pessoas que não têm costume de usar a fé como método de vida. Irmãos, a pior coisa, uma das piores coisas, é quando nós estamos nos relacionando com pessoas que não têm fé. E as pessoas que não têm fé, eles usam apenas o racional. Segundo, em algumas situações debocham da nossa fé. Terceiro, podem nos entristecer, nos desanimar, porque a gente coloca a fé, não, mas eu vou conseguir, eu tenho isso, Deus vai fazer, ou eu vou vencer. Eu não estou dizendo sobre coisas que nós temos que receber, irmãos, também, mas eu estou falando muito mais em mudança de vida, em santificação. Não, mas as pessoas hoje estão assim, o mundo está assim, eu não vou ser diferente, eu vou ser igual, porque senão eu não posso nem estudar, não posso trabalhar, porque eu sou uma pessoa sendo vista como um peixe fora do aquário. Mas, se você tem o hábito de andar com pessoas que não têm a prática de exercer a fé, e o que é a fé? É a certeza de uma coisa que eu ainda nem tenho, é a certeza de uma coisa que eu estou esperando. A fé é a convicção de um fato que eu não vi, e tudo na Bíblia, do que está escrito aqui, não coisas que ela diz e eu já vi acontecer, não, mas isso aqui, eu acho que ninguém viu. Por exemplo, qualquer ato feito por Jesus, pelos discípulos, nós não vimos, está escrito. Chegamos até a ouvir as pessoas dizerem, mas a Bíblia quem escreveu foram homens? Sim, foram homens inspirados por Deus, tanto que ela é a mesma há milhares de anos e não muda, e está ali, tudo que está escrito, pode alterar o português, pode fazer alguma atualização, mas não muda. E nós precisamos entender e ter força para que a nossa fé, e somente pela fé, nós podemos vencer isso. Somente pela fé eu vou crer que Jesus morreu por mim. Somente pela fé eu vou crer que Jesus ressuscitou. Há muitas pessoas que até hoje não acreditam que Jesus ressuscitou. Então a fé é muito importante. A fé é importante para nós caminharmos, para nós, ao sermos desafiados, nós conseguirmos passar do lado de lá. E o que mais me impressiona é que todas as vezes que nós exercemos a nossa fé por uma coisa que nós não conhecemos, por uma coisa que estamos esperando acontecer, e nós conseguimos, a seguir vem uma outra para exercermos a nossa fé. E sempre é um degrau, sempre é algo desconhecido. Você nunca vai poder dizer assim, eu exerci a minha fé em 2025,
empurtei a boca do balão. Agora eu já estou pronto para todas as coisas que vierem. Aí deixa de ser fé. Então, pronto no sentido de pronto de ser testado, ok, mas pronto sabendo o que vai acontecer, não, é a certeza de uma coisa que você ainda espera, então você tem o tempo todo exercitar. Não aprenda com pessoas que são invejosas e possuem malignidade em tudo que fazem. Nós vivemos num mundo tenebroso, irmãos, nós somos contaminados, ou às vezes, se não somos contaminados, não chegamos a ser, mas somos contagiados, por palavras, por pensamentos, por ações que as pessoas utilizam, como se Deus não existisse, como se fosse normal. Quantas vezes nós já encontramos irmãos queridos, pessoas que saem do seu caminho de fé e de humildade que precisam ter, e fé em Jesus, e se associam àqueles e fazem completamente diferente daquilo que a Bíblia ensina. De vez em quando, nós estamos nos pegando, dando uma fechada de automóvel na rua, nós estamos, eu fico impressionado como é que nós somos mal educados no trânsito, como é que nós somos egoístas, e o egoísmo é uma das desgraças que atrapalha o ser humano, porque o egoísmo me faz vir para a igreja e dizer, Senhor, me dá, eu vim aqui porque eu quero, e enquanto ele não recebe, ele está aqui, quando ele recebe, ele não está mais, porque ele não tem mais nada para fazer, ele não tem adoração. Então nós precisamos de andar na contramão, ou seja, nós precisamos saber vencer. Como? Eu vou abandonar, pastor, não vai sobrar ninguém, porque eu vou pegar as pessoas que não têm fé, as pessoas que são invejosas, as pessoas que são malignidade. Não é tanto assim, tem muita gente boa, mas ainda que fosse necessário, você precisa fazer, você precisa escolher andar na contramão daquilo que as pessoas dizem que é bom. Hoje nós estamos vivendo coisas terríveis, o que era a verdade virou mentira. O que é mentira passou a ser verdade. E isso começa a entrar na igreja de uma forma, irmãos, que talvez nós não percebamos, mas nós começamos a fazer da igreja algo que, ou seja, da comunidade de Cristo, um movimento de que nós podemos resolver todas as coisas nossas e dos nossos irmãos, quando na verdade não podemos fazer nada. Se nós não admitirmos que Jesus é o nosso Senhor, Ele pode e deve fazer por nós e fará todas as coisas segundo a sua palavra, se nós não fizermos isso, nós seremos completamente massacrados. Precisamos andar na contramão. Não ouça conselhos de vida de pessoas ímpias, nem de irmãos que não têm compromisso com a palavra, pessoas e de irmãos. Você já conversou com alguém que tem conselhos absurdos? Eu disse, não, mas eu não posso fazer isso. Não, ele fez isso, então faz também. Já vimos dentro da própria igreja pessoas que dizem, olha, se eu fosse você, eu faria assim, assim, porque isso é um absurdo o que estão fazendo com você. É um absurdo a gente passar por isso. Então são conselhos. O salmista no Salmo 1, ele diz isso, que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. E o conselho dos ímpios não é um conselho assim, meu amigo, olha só, está preparando chuva, é um ímpio falando comigo. Eu aconselho você a levar uma capa de chuva e um guarda-chuva. Eu vou pegar, se ele está falando, não é esse o conselho. É o conselho no sentido de caminhar, é o conselho no sentido de uma vida, de um caminho, seguir um caminho, seguir uma direção, pegar um foco. Por quê? Porque eles não têm aquilo que nós dizemos que estamos recebendo. A palavra de Deus diz, hoje a pastora Vivian pregou, e quando ela fala em João capítulo 14, ali disse assim, que as pessoas, o mundo não me conhece, o mundo não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado àquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. É o Espírito da verdade. É simples, se você entender que o Espírito Santo é o próprio Deus, o próprio Jesus dentro de você, se você não o convida para entrar na sua vida, ele não violenta, ele não vai entrar na sua vida. Então as pessoas que não aceitam o Senhor como Senhor e Salvador, ele não tem o Espírito Santo, mas ele tem intuições. E muitas vezes as intuições
parece com o Espírito Santo. Eu estou sentindo, minha cabeça disse para não ir. Às vezes é uma intuição, pode ser também o Espírito Santo, não no sentido de que ele mora em você, porque ele tem acesso a todas as coisas, ele não é impedido de entrar em algum lugar, ele entra onde ele quiser, ele domina o que quiser. Quantos entendem isso? Bem, pessoas que não vivem uma vida genuinamente cristã, vida de santidade e de crescimento espiritual. Não conheço outra forma de nós nos desviarmos da fé, nos desviarmos do nosso caminho, se não for através de pessoas. Eu não conheço. Não sei se você conhece, mas eu não conheço. Ou é por uma influência, às vezes de pessoas bem próximas, e desviar da fé, meu irmão, não estou dizendo aquela pessoa que virou um não crente, aquela pessoa que passou a fazer bobagem, não, a pessoa que esfriou no seu propósito, a pessoa que deixou de lado aquilo que ele propôs na sua vida. Eu vou caminhar, eu vou ter uma vida santa com Deus, eu vou buscar, me preparar, para quando Jesus buscar a sua igreja para nós morarmos, eu possa estar sendo achado como digno de ir. Irmãos, isso está muito mais próximo do que muita gente pode pensar. Isso está muito mais claro do que muita gente pode pensar. Às vezes nós estamos orando para Deus mudar algumas situações que a Bíblia diz que não vai mudar. Nós temos que orar para suportarmos algumas situações, senão nós não vamos aguentar. Nós não podemos desistir de tanta malignidade. Ignore estilos de vida de pessoas negativas, murmuradoras, insatisfeitas por natureza, são os escarnecedores. Eu tenho orientado, de vez em quando eu falo aqui na igreja, que nós temos que cuidar de repente estarmos numa roda entre amigos e amigos chegados, contando uma piada, conversando e rindo, e de repente nós nos pegamos escarnecendo das coisas de Deus. E é muito fácil você escarnecer das coisas de Deus. É fácil. Quando você não percebe que aquilo está sendo usado para te impedir de que você cresça, impedir de que você seja afastado da malignidade, você começa a brincar e de repente, mesmo não querendo falar, mesmo não sendo aquilo que você pensa, você está falando. E isso aí é uma atenção que eu quero chamar dos irmãos. Nós temos que ter muito cuidado com o que falamos. O diabo não conhece o nosso coração. Nós não podemos fazer coisas que desagradam a Deus, dizendo assim, mas no meu coração, Deus conhece o meu coração, mas depende de onde você está e o que você esteja fazendo, o diabo vai pensar que você está fazendo para ele, porque ele não conhece o nosso coração. Isso é bíblico, irmãos, porque senão ele seria onisciente. Ele não conhece os seus pensamentos, o coração e o pensamento é a mesma coisa, ele não conhece, mas ele trabalha para influenciar nossos pensamentos, para fazer com que nós venhamos a agir pelo nosso impulso, pela nossa força. Quando Jesus fala para Pedro, que Pedro, não, o senhor não vai parar, não, o senhor vai morrer, não, mas nem, só se passar por cima do meu cadáver, ele não falou com essas palavras, não, eu não vou permitir que o senhor vá lá em Jerusalém, senão o senhor vai morrer. E ele disse, afasta-te de mim, Satanás. E muita gente pensa, viu, Pedro estava endemoniado. Não. Biblicamente falando, estudando isso, Pedro não estava possuído por um demônio, mas ele estava com a mente influenciada pelo demônio. Ou seja, a mente carnal entrou nele e disse assim, cuide de você, não deixe que esse Jesus se vá, você não pode ficar sem esse Jesus, não deixe que façam mal a Jesus. Quando tudo já estava preparado, dito, ele mesmo dizendo, a Bíblia dizia que ele iria morrer. O Antigo Testamento dizia, inclusive, como é que ele iria morrer, os detalhes da sua morte, mas Satanás disse, seja egoísta, finja que você está protegendo. É isso que o inimigo quer de nós. Nós devemos nos afastar das pessoas murmuradoras e negativas. Aliás, não sei se todos sabem, se não sabem, vou informar, e se sabem, eu vou relembrar. A única razão, ou praticamente a única razão, das pessoas que não entraram, saíram do Egito e não entraram na terra prometida, foi a murmuração. Se você quer estar procurando alguma coisa que desagrade a Deus, a murmuração.
ela desagrada muito mais do que talvez você pense. Murmuradores, o diabo é murmurador, o diabo é mentiroso, todas as coisas erradas. E quando nós murmuramos, nós estamos colocando em descrédito o poder de Deus, a misericórdia dele, o amor dele. Portanto, aprenda a escolher as pessoas para caminharem junto com vocês. Colhem pessoas que estejam andando na mesma mão, ainda que todos estejam numa mão e você e mais alguém esteja na contramão, você pode ter certeza que ali você está na mão certa. A segunda coisa que eu quero passar para os irmãos: ignore caminhos fáceis, ignore certas ofertas. Como nós gostamos do caminho fácil, como nós gostamos de atalhos. E esses atalhos, não estou dizendo de caminhos fáceis, até no GPS é importante você cuidar disso. Tem gente que vai colocar o caminho mais curto e ele cai dentro de uma comunidade e dali às vezes ele não sai, né? Até no GPS. Eu estava configurando meu GPS esses dias, uma pessoa falando na internet como configurar bem o GPS. Aí eu fui olhando ele fala uns 14, 15 minutos, e por isso eu fui. Agora o GPS diz, tem até cuidado quando tiver alguma briga, algum perigo, ele te avisa que vai ter. E nós obedecemos tanto o GPS, mas não obedecemos a palavra de Deus às vezes. E a palavra de Deus veio muito antes disso. A palavra de Deus nos chama a atenção pelos caminhos fáceis, pelos atalhos. E os atalhos que eu quero dizer aqui, irmãos, são os atalhos que nos levam a não nos sacrificarmos por uma coisa que nós precisamos sacrificar. Não aprendermos coisas que precisamos aprender. É como você passar do fundamental para o superior, porque você é muito inteligente. Não, você não participou de todos os caminhos. E há caminhos que eles são colocados para nós, e circunstâncias, pelo próprio Deus, assim como nós fazemos com nossos filhos. Então, o que são caminhos fáceis? É o caminho de nós, e muitas vezes nós viramos fanáticos por isso, porque não conhecemos a palavra e só queremos poder, só queremos o monte, nós só queremos, deu alguma coisa errada, está amarrado em nome de Jesus, eu não recebo. Deu uma coisa boa, recebo em nome de Jesus. São palavras que devem ser ditas por nós, mas não adianta isso se você não está trilhando os caminhos que Deus está mandando você trilhar. Eu fui sugerido por um médico, mais de um, que eu precisava emagrecer, porque eu estava com uma gordura exagerada no fígado, e eu estava com as taxas alteradas, e ele então me receitou um remédio para me ajudar. Ele falou: eu estou sentindo que você não está conseguindo. Agora presta atenção, esse remédio vai te fazer emagrecer, mas vai chegar um momento que se você não fizer atividade física não vai adiantar de nada. Você precisa do remédio, por enquanto, mas você precisa da atividade física. E muitas vezes nós não queremos fazer a atividade física e espiritual. Nós queremos só o remédio. Falei alguma bobagem? Tem acontecido às vezes com você? Já aconteceu comigo, tem acontecido com pessoas. Nós não queremos, Senhor, junta aí uma tropa, vamos fazer uma corrente de oração. Eu falei aqui há 1 ou 2 domingos atrás que nós às vezes estamos atrapalhando as pessoas a entenderem o que é o Evangelho. E encontramos no mercado ou na rua alguém, fala: fulano, como é que você está? Eu estou muito triste, o que está vendo? Já que hoje nós vamos consagrar um casamento aqui, né? Não sei, meu casamento, meu marido está assim, ou minha esposa está assim. Vai lá na igreja que nós vamos orar, e Deus vai restaurar o seu casamento. Ele tem poder? Claro que tem, irmãos, mas eu estou oferecendo um remédio, sem o exercício. Precisa dizer assim: olha, você conhece Jesus? Não, não conheço. Você precisa conhecer Jesus. Quando Jesus entrar na sua vida, um dos detalhes que ele vai ter acesso e autoridade é sobre o seu casamento. Mas há coisas na sua vida que você talvez não saiba, ou que você vai viver, que você vai precisar desse Jesus. Por isso é que ele diz: busque o reino, busque primeiro. E eu expliquei aqui aos irmãos que esse primeiro, busque em primeiro lugar o reino. Primeiro você vem na igreja, faz as coisas, depois o resto Deus te dá. Não está dizendo isso.
ele está, busque antes, procure buscar o reino. Quando você encontrar um reino, você tem todas as coisas, que você passará a ser súdito desse reino. Então, todas as coisas serão acrescentadas. Quantos entenderam isso? Jesus morreu por nós, utilizando-se de um caminho difícil. Ele chegou a dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for difícil, o Senhor me libera disso daí. Foi muito difícil. Eu diria que, acho que foi o ponto mais difícil que Jesus pôde enfrentar. Ele enfrentou muitas dificuldades. Ele enfrentou o ataque de Satanás no deserto. Ele enfrentou pessoas descrendo Deus, seus próprios irmãos. Que coisa difícil. O lugar onde ele foi criado, Nazaré, e ali os seus irmãos não criam nele, ele não pôde realizar ali muitos milagres, muitas coisas difíceis. Chamaram-no de Belzebu, o pai do Belzebu. Mas ele imaginava, esse momento que eu sei que Deus vai se afastar de mim por alguns segundos, minutos que seja, quando o pecado de toda a humanidade vier sobre mim, é um momento muito difícil. Eu não queria ficar separado do Pai nem por segundos. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, de qualquer forma, deixa eu lhe dizer, faça a tua vontade. Seja feito conforme a tua vontade. Ele trilhou caminhos espinhosos. Por quê? Porque ele sabia que nós trilharíamos. Aliás, tudo que Jesus fez foi também para mostrar a nós que ele, por isso ele era o homem. É importante que nós lembremos disso. Jesus aqui não utilizou a sua onipresença. Ele não estava aqui, daqui a pouco ele fechava o olho e pum, ele só fez isso depois que ele ressuscitou. Os irmãos sabem disso, né? Então ele já estava numa outra dimensão. Mas antes, ele ia caminhando, ele andava, senão ele falava assim: vamos lá, aperta o botão, vamos para lá, quando vocês acordarem lá, eu já estou lá. Por que ele não fez isso? Porque ele queria que nós soubéssemos, não, algum ia aparecer lá um chato, né, e dizer assim: mas também você é Deus, né? Isso é mole. Você está aqui, você pula para lá, você sai dali e vai para cá, nós temos que caminhar. Mas ele não, ele sendo Deus, ele era totalmente, mesmo assim, totalmente homem. E ele enfrentou, para que nós soubéssemos que era possível enfrentar, mas sozinhos não. E ele mesmo sendo esse Deus, não utilizando, ele guardou esse momento da onipresença dele, ele guardou isso. Mesmo assim, ele podendo fazer, ele falava: Pai, quando ele fazia algum milagre, na maioria das vezes que ele desafiava alguma coisa e terminava, ele se afastava para orar. Senhor, é isso mesmo. Pai, eu fiz certo. Eu estou fazendo segundo a tua vontade. Por quê? Ele estava passando para nós um ensinamento. Quantos estão entendendo isso? Amém ou não amém? Ele renunciou a tudo para ser vencedor e nos dar a vitória. Por isso é que nós somos mais do que vencedores. Ele é quem venceu. E nós de rebarba recebemos. Ignore um evangelho que não precisa sofrer perdas. Porque às vezes a gente esquece de alguns versículos, esquece de algumas passagens e pega a Bíblia em pedaços, tipo caixinha de promessas, só aquelas. Eu me lembro que lá em casa, quando eu era criança, a mamãe tinha lá uma caixinha de promessas, era moda, caixinha de promessas. Tira aí, meu filho, um versículo. Eu tirava, mas eu não gostei não, deixa eu botar lá. Deixa eu tirar outro. Mas as pessoas faziam isso, porque nós queremos ouvir aquilo que queremos, nós queremos ler aquilo que queremos ouvir. Mas a Bíblia não é assim. Jesus diz: vocês vão ter tribulações, aflições. Tem alguém passando por alguma aflição, alguma tribulação, nesses dias, nesses momentos? Temos ou não temos? Amém? Vou pedir aos irmãos que depois orem por mim, porque eu estou passando por algumas tribulações. E os irmãos estão tranquilos, né? Então, brincadeiras à parte, irmãos, o Evangelho precisa perder, mas não perder no sentido de ser derrotado, é jogar cargas fora, jogar coisas que te atrapalham. Você precisa aprender a fazer isso, você precisa abrir mão de coisas que você estava acostumado a fazer, mas agora você é uma nova criatura. Você precisa abrir mão de coisas que você não pode levar.
Às vezes a gente vai fazer uma viagem, recentemente nós fizemos, aí isso aqui não vai caber, vai chegar lá na companhia aérea, ele vai dizer, está exceção de peso, não, isso aqui eu vou jogar fora. Isso aqui, e às vezes a gente joga uma coisa nova fora. Por quê? Porque ela vai te atrapalhar. Você precisa ter essa consciência. Mas quando nós fazemos isso, Deus olha o nosso coração e diz assim, puxa vida, como ele está determinado a ser vencedor e deixar as coisas que entravam, as coisas que obstruem, as coisas que atravancam. Ignore caminhos suaves que prometem te levar ao topo da montanha. Queridos, notem que eu já estou entrando dentro do evangelho dito pela própria comunidade evangélica. Eu não estou dizendo daqueles conselhos dos amigos que não pertencem a nenhuma religião, não são nada, são até devassos às vezes, e que vêm e dizem assim, você não precisa fazer nada disso, o dinheiro compra, está aqui, tem um deputado ali que consegue, nós temos pessoas boas, nós temos pessoas que ajudam. Não estou nem dizendo disso, eu estou dizendo sobre aquilo que nós às vezes nos pegamos fazendo, como, Senhor, se eu estiver aqui, o Senhor vai dar um jeito, se não tiver caminho, o Senhor vai abrir o rio. É verdade, Ele pode abrir o rio. Em Isaías ele fala isso, que Ele pode abrir rios no ermo, no deserto, Ele vai fazer isso, mas há uma situação, Ele está ali falando para aquele povo que Ele estava trazendo, e em algumas situações nós estamos completamente errados, fazendo tudo errado, no nosso trabalho nós não estamos dando nota fiscal, nós estamos roubando o governo, mas o governo é corrupto, mas não interessa, você não está pagando os impostos, não está, aí chega alguém, como é que você está? Não estou vendendo nada, vamos lá na igreja, e declara aí, eu vou vender, eu vou arrebentar a boca do balão. Você não vai, irmão, porque as pessoas te conhecem como um servo de Deus, e eles sabem que você está fazendo coisas erradas. Não adianta, pare de orar, você está gastando o teu tempo. Ande na contramão. E qual é a contramão? A contramão, ninguém está pagando imposto, mas você precisa pagar. Ninguém está fazendo essas coisas, mas você precisa fazer. Por quê? O Senhor vai olhar e te honrar, no sentido não de honrar, de te elevar, mas no sentido no sentido de fazer a tua fé crescer naquilo que você acreditava. Honrar a sua fé é dizer assim, não, você não teve uma fé em vão. Ignore propostas de vitória sem lutas. Não há como. Nós precisamos lutar, irmãos. E uma das coisas que nós precisamos aprender a lutar é contra nós mesmos. Não tem um inimigo maior do que eu mesmo para mim. Não tem, não há. Nós precisamos. Eu estava lendo um dia sobre domínio próprio, e muitas vezes nós pensamos, não está tão errado, você precisa ter domínio próprio. A pessoa falou, você esculachou a pessoa. Domínio próprio, que a Bíblia quer dizer ali, se você for estudar ali, ver a raiz, passa por isso, mas é muito mais. É você dominar. Eu estou vendo, meu corpo está dizendo pega, e eu digo eu não pego. Eu domino. Eu consigo. Paulo tinha uma luta com isso. E ele ficava sempre lutando com isso. E ele dizia, as coisas que eu quero fazer eu não faço, e as coisas que eu não quero fazer eu faço. Ele tinha esse espinho. Ele queria ter esse domínio. Ele consegue porque ele lutou muito, mas ele sofreu muito. E o domínio próprio é eu saber dizer que não quero, ninguém precisa me dizer. Pela palavra de Deus eu preciso aprender a dizer o que é que eu quero, para onde eu vou. E às vezes nós valorizamos quando encontramos uma pessoa, às vezes um jovem, uma criança, um adulto. Olha, essa criança, ela é determinada, ela sabe o que ela quer. Olha, ela é tremenda. Como isso deveria ser natural para todas as pessoas, nós sabermos o que queremos. Domínio próprio. Ignore propostas de viver muito bem ao seu próprio modo. Uma frase que nós às vezes dizemos, aqui eu não tenho ouvido muito não, até porque eu tenho falado sobre ela. Eu sou dono da minha vida. Você não é dono de nada, nem da sua vida, muito menos da sua vida. Porque se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele te comprou. E Ele é seu Senhor.
E na acepção da palavra, Senhor significa dono. Ele tem domínio sobre você, Ele é o seu Senhor. Não que você seja escravo dele, mas Ele é seu dono no sentido de gerir você e todas as coisas Ele fazer para o seu bem, mas para que o Evangelho, para que o nome dEle apareça e Ele seja glorificado. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E por último, ignore o passado que te oprime. Ignore, ande na contramão. Há pessoas que gostam de lembrar do sofrimento, que gostam de lembrar do passado, que gosta e parece que quanto mais lembra, mais se alimenta, e daí a pouco ele fica, né, ele vê uma ação, aí o homem velho vem dentro dele. Uma vez eu vi isso mais de uma vez, não foi só uma não, uma pessoa disse assim: rapaz, eu estava ali não sei o que e tal, e a pessoa fazendo, eu estou quieto, de repente o homem velho entrou dentro de mim, aí eu parti para dentro, falei umas poucas e boas, mas não pode ser assim, nós não podemos nem lembrar de quem éramos, nós temos que lembrar que Jesus não mudou. É difícil, pastor, o senhor faz isso? Irmão, é difícil demais. Se você andar comigo umas vezes, eu vou até te pedir a sua ajuda. Irmão, ajuda aí, porque está pesado. É difícil. Nós todos temos dificuldade. Às vezes as pessoas olham assim: eu queria ser como o pastor Isaías. Benção. De passar minhas dívidas para você ajudar a pagar. É muito difícil, irmão. É difícil que a gente sofre. É difícil as dificuldades que nós temos, mas nós temos que lutar com isso. E lutando é só pedindo ajuda. Senhor, 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 me ajuda. Eu preciso de Ti. Ignore o passado que te oprime por comparações, por exemplo. Você foi vítima de ter sido diminuído por comparações. Às vezes os pais não têm sabedoria e eles comparam os filhos. Família, hoje nós vamos consagrar um casamento, né? Os noivos vão estar casando hoje, vão ter muitos filhos, se Deus quiser. Então, cuidado com as comparações. Cuidado. Quando Deus quer, meu irmão, tudo acontece. Cuidado com as comparações com os nossos filhos. Nós somos capazes de alejar um filho, exaltar, colocar um filho numa posição de que ele nunca vai se submeter a ser ensinado. Nunca. Ele não vai aceitar ser ensinado. Ele não vai querer passar por tribulação. Ele disse: não, eu não aprendi a ser assim. Eu tive uma irmã aqui na igreja, um casal, eles mudaram daqui, estão morando em outro lugar, e por conseguinte, saíram da igreja. Mas houve um treinamento aqui, e a gente falando, ensinando aos líderes, ela fazia parte da liderança, e aí teve uma hora que eu falei alguma coisa, e no sentido de chamar a atenção, mas não de dar uma bronca. Ela disse: eu não gosto que me chame a atenção, meu pai nunca me chamou a atenção, e o senhor não é meu pai. E eu falei assim: opa. E a vontade que eu tive de perguntar foi: e você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você sabe onde você está pisando? Você sabe o que é isso aqui? A vontade é essa, mas não, fica tranquilo, não, eu cresci assim, meu pai nunca me chamou atenção, e ele me ensinou a não admitir que as pessoas me chamem atenção. Que monstro que a gente está criando. Que monstro. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Então, às vezes, uma comparação, não importa o que disseram que você era, o que você foi, não importa. Agora importa o que você é. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ignore o passado que te oprime por acusações ou sentimento de culpa sobre algum pecado ou sobre algum erro. Nós temos uma dificuldade, irmãos, muita dificuldade, de vencermos alguma acusação, alguma coisa do passado, principalmente se foi muito vergonhoso.
principalmente se doeu. Se foi um pecado, alguma coisa, e o diabo, ele é hábil, ele é mestre nesse sentido, de nos fazer o tempo todo nos lembrar, para que nós não caminhemos e não cresçamos. Daí vem uma coisa última que eu quero falar, sobre amargura de alma. Andar na contramão é você ser muitas vezes prejudicado e não usar a resposta como as pessoas dizem ou ensinam que deva ser, respostas com amargura. É muito difícil, irmãos, é muito difícil. Eu lembro que uma vez, uma pessoa estava na classe de batismos, candidato a batismo, né, que aceitou Jesus e passa por um cursinho rápido. E eu comecei a falar na segunda aula. E ele disse assim: pastor, mas é muito difícil ser crente, pastor. Que coisa difícil. Eu falei: mas por que você está dizendo isso? Não, mas porque se eu for seguir a Bíblia, como a Bíblia diz, eu não vou conseguir. Ele estava preocupado no sentido de dizer assim: como é que eu vou conseguir? Ninguém consegue. Pastor, então todo mundo aqui vai desbatizar. Não, você não consegue por si só. E qual é a contramão? A contramão é o que o mundo, a contramão do que o mundo ensina, que você pode resolver, que você vai tomar suas providências. Não, você vai dizer para Jesus. E quando você diz que você errou, que você não tem, que você é falho, como você anima Jesus? Não porque ele gosta: meu filho é falho, eu adoro ter filho falho. Não, é no sentido de: agora você está me dando todas as oportunidades para tratar da sua vida. Um fato que me chama a atenção é quando os discípulos, mesmo sabendo de tudo que iria acontecer, absolutamente tudo, que Jesus morreria, que Jesus ressuscitaria, Jesus iria subir ao céu, ia deixar o Espírito Santo, mesmo depois disso, após a ressurreição, eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Eles saem dizendo assim: vamos pescar, nossa vida praticamente acabou, vamos pescar. Está lá em João capítulo 21. E Jesus vai até a praia. Eu queria que você prestasse atenção nesses detalhes. E Jesus chega na praia, e eles estão lá no barco, e Jesus pergunta: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Vocês prestaram atenção num detalhe, irmãos? Os discípulos estavam, segundo a Bíblia, a 100 metros. Está lá em João 21, se não me falha a memória, ele cita a distância no versículo 8. Não tem problema, tá? Eles estavam a 100 metros. Por quê? Primeiro, para ele dizer, Jesus não gritou: filho, eles estavam lá longe. Ele estava perto. Segundo, a Bíblia diz que ele estava perto, e os discípulos, quando encheram as redes de peixe, vieram trazendo, porque estavam a poucos metros da praia. Quanta coisa tinha ali para dar errado. A hora da pesca, 100 metros da praia, para dar 153 grandes peixes. Mas eles falaram uma coisa tremenda, eles usaram de humildade, e é isso que às vezes nos falta. A palavra deles, quando Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles disseram: não, não temos. A humildade é a declaração de insuficiência. E quando eles disseram aquilo, Jesus, então, joga a rede à direita do barco. Outra coisa, eles devem ter pensado: qual a diferença de direita ou esquerda? O barco está aqui, o mar está aqui, 100 metros, a essa hora do dia. Diz que Jesus aparece pela manhã, não foi de madrugada. Mas eles foram humildes. E isso às vezes nos falta. Nós temos medo de que as pessoas saibam dos nossos problemas. Mas Jesus já sabe há muito tempo. E outra coisa, ele perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Será que ele não sabia? Quem era ele? Jesus, que lia os pensamentos das pessoas. Em algumas situações ele estava ali pregando, e diz a palavra que ele leu o pensamento, ele descobriu o que as pessoas estavam pensando e falou: vocês estão pensando isso,
porque ele era Deus. E ele perguntou, ele está te dando a oportunidade, e ele hoje está te dando essa oportunidade. Você tem alguma coisa, ou falta alguma coisa para você se alimentar, para que você tenha coragem de andar na contramão? Se você for fazer uma viagem, e descobrir que nessa distância que você vai andar mais de 600 quilômetros, e já viu ali no mapa que não há postos de gasolina, para você ir, você precisa se armar com gasolina, ou você vai ter que arranjar alguma coisa para levar, ou vai ter que trocar de carro no meio do carro, você vai ter que se prevenir, mas você dificilmente diria, eu vou deixar de fazer essa viagem, meus pais moram lá, minha família, eu não vou. Por quê? Porque não há postos de gasolina, você vai dar o seu jeito. O que você precisa fazer para andar na contramão é saber quem está te chamando, e essa contramão é a mão de Cristo. E ele disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Não vos conformeis, vocês não tomeis a forma que o mundo tem. E a forma que o mundo tem é uma forma humana. E o que Jesus tem para nós é uma forma santa e poderosa. Quantos creem nisso? Alguém precisa de uma oração em alguma área da sua vida? Eu nem vou te chamar aqui à frente, eu vou orar por você, para você não ficar encabulado. Nós temos vários visitantes. E às vezes você quer ir aí lá na frente, não pastor, Deus me livre, não, nem vou fechar aqui, não precisa ficar assim. Eu vou pedir que todos nós fechemos os olhos agora. E se você precisa de uma oração em alguma área da sua vida, só eu vou estar de olho aberto olhando para a congregação. Aonde você estiver, de onde você estiver, você levante a sua mão e eu daqui vou identificar e vou orar por você. Eu só posso orar porque se você disser que tem. Se não houver ninguém com nenhum problema, eu vou fazer outra oração, não essa. Tem alguém que precisa, levante a sua mão. Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. Já vi. Amém, amém. Tem mais alguém que não levantou? Quiser aí, opa, pastor, o senhor encerrou, eu quero levantar. Pode levantar a sua mão. Eu vou orar. Mas antes eu vou dizer para vocês, não se assustem. Se o Senhor pedir para você entrar numa contramão, Ele estará com você. Esses dias eu estava vindo com meu carro e tinha um trânsito muito grande para onde eu estava indo. E tinha uma pista que estava livre, mas aquela pista eu não podia andar. Era pista só para ônibus. E meu carro não é ônibus. Mas o guarda estava ali. E quando ele olhou para mim e para os que estavam atrás de mim, ele fez assim, pode vir. Então, quando Deus te chama, você nem pensa que está errado e na contramão, porque Ele está contigo, é Ele que está te chamando. E eu tenho certeza absoluta, e não é a primeira vez que isso acontece aqui em Niterói, numa determinada rua, o guarda está garantindo, sou eu que estou mandando, pode vir. Se o sinal estiver fechado ou aberto, não importa, eu estou te autorizando, vem. Quero que você creia nisso. Quantos entendem isso? Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, quantas vezes, Pai, nós somos forçados a entrar numa contramão, nós olhamos assim, todo mundo fazendo uma coisa e nós parece que estamos desprezados, esquecidos, abandonados, mas a Tua palavra diz que ainda que meu pai e minha mãe se esqueçam de mim, o Senhor não vai esquecer. Pai, muitas vezes nós temos medo de entrar numa contramão, porque essa contramão é a certa, é a contramão do mundo, mas é a mão do Senhor. E o que nós estamos ensinando é que nós devemos andar na contramão do mundo, na contramão do pecado, na contramão daquilo que me tira do foco de ser abençoado, mas de ser próspero em Ti, de ser santificado em Ti. Ensina-nos. E agora nós estamos com algumas vidas que levantaram as mãos. Essas vidas certamente têm alguma coisa que está perturbando um ou outro. Talvez algo que eles já estão tentando há muito tempo e não conseguem sair dessa situação. E eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, coloque a sua mão forte na ferida deles.
arranca com raiz e tudo, Senhor, todo mal, tudo aquilo que está afrontando a alma deles, Senhor, aquilo que está impedindo deles serem felizes, seja no casamento, seja no trabalho, seja na vida social ou familiar em geral. Às vezes não é no casal, mas é com os filhos, com empregados, que ele tem uma empresa. Às vezes são pessoas que são profissionais liberais, profissionais autônomos, comerciantes, e estão vivendo situações, tendo que passar por situações terríveis, onde todo mundo está pregando uma coisa e eles não querem fazer, porque eles não concordam segundo a tua orientação, eles não concordam. Seja uma enfermidade, Senhor, seja o que for agora, eu te peço, Pai, toca no coração deles, mas eu não estou pedindo apenas que o Senhor resolva o problema deles, eu estou pedindo que eles sejam fiéis a Ti, e entender que em tudo o Senhor está com a mão poderosa, guardando a vida deles, mas pedindo que eles mudem de rumo, saem da mão que eles estão para uma contramão, onde o Senhor vai honrá-los, mostrando que, ainda que todos estejam contra, se você estiver comigo e eu contigo, nós somos maioria absoluta. Pai, em nome de Jesus, maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Somos mais do que vencedores naqueles projetos, mas o projeto principal, desses projetos que eu falei, mas o projeto principal, Senhor, é o de não nos afastarmos de Ti. Oramos em nome de Jesus, cuida dos Teus servos, cuida dessas pessoas, fala o coração deles, se preciso for, Senhor, fala com eles durante o sono, desperta-os para falar com eles, dá sonhos, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se há entre nós aqui alguma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, da igreja, já fui da igreja, não sou mais, não importa por qual a razão, ou se tem alguém assim, pô pastor,